Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam muito bem, que a semana de vocês seja muito incrível e já para começar essa semana com o pé direito, ou para terminar também, não importa quando você esteja ouvindo esse episódio. Vamos falar sobre a série que vocês mais amam, com mais um episódio sobre os santos e o dinheiro. E para falar comigo sobre dois santos muito amados aqui no Brasil, eu vou chamar o membro permanente, que também é amado por aqui, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por esse convite maravilhoso. A senhora está linda como sempre. Obrigada. Para vocês e para os nossos ouvintes, eu digo e repito: bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não importa onde você está, importa sim que você esteja bem e que esteja curtindo o FV, seja no carro, aí no drive-thru da esperança, ou fazendo aquela caminhadinha, ou limpando e faxinando a casa, no seu trabalho. Agradecemos imensamente a sua audiência aqui, que é o nosso Educação Financeira para a Vida. E na série Os Santos e o Dinheiro de hoje, nós vamos falar sobre São Pedro e São Paulo, dois santos muito populares aqui no Brasil. É verdade, dois pilares da igreja. Olha, dois caras, dois nomes fortes. Mas vocês podem estar se perguntando aqui por que vocês vão fazer um episódio para esses dois santos. Justamente porque a gente comemora a sua festa, né, na mesma data. Aqui no Brasil nós comemoramos então, agora nesse final de semana em 2022, próximo final de semana, depois do dia 29, que é a festa, né, desses santos. Então, Pedro e Paulo. E primeiro, antes a gente entrar aqui no tema Santos e Dinheiro, vou trazer algumas curiosidades para os nossos ouvintes, sempre bom, né? Que é muito bom, do porquê que a gente comemora os dois santos no mesmo dia até, né? Porque pode ser uma coisa que vocês estão aí pensando, escutando o programa de hoje, que vocês nunca pararam para pensar. Mas olha só, primeira coisa, né? Esses dois apóstolos, depois o Augusto vai falar muito sobre isso, né? São considerados pilares da Igreja Católica. Então, como são dois pilares muito importantes, é o motivo. Segundo motivo, os dois estiveram em Roma, certo? Os dois estiveram lá aí durante um período que a gente vai comentar depois com vocês. Assim como estiveram lá eles foram martirizados, né? Eles faleceram em um martírio, cada um de uma maneira diferente. E os dois também são patronos de Roma. E eles se encontraram lá antes desse martírio, né? Teve um encontro, enfim, no mínimo, né? Nós não sabemos quantos. Mas, enfim, são patronos de Roma. A gente tem muita história para contar sobre eles hoje, né, Augusto? Muito. E dizem, né, que esse encontro foi em Jerusalém. Bem, esses dois grandes apóstolos, é um questionamento que você traz, mas, gente, eu não vi lá nos evangelhos Jesus escolhendo Paulo como apóstolo, né? Porém, lendo Atos dos Apóstolos, que é uma obra lucana, né? Da tradição lucana, assim como o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, e lendo as próprias cartas de Paulo, ele diz: eu sou apóstolo dos gentios, ou seja, apóstolos dos pagãos. Eu fui escolhido, recebi do Senhor essa missão. Então ele tem profunda convicção e consciência de que ele foi instituído apóstolo pelo próprio Cristo, pela força do Espírito Santo. Então, ele, na tradição da igreja, é tido também como apóstolo, assim como Pedro, André, Tiago, João, aqueles 12 que foram escolhidos pelo próprio Jesus. Olha que interessante, né, Augusto, para os nossos ouvintes. E uma coisa muito legal sobre esses santos juninos, né, é que aqui no Brasil é muito forte justamente por causa dos festejos que a gente tem, as comemorações, as quermesses, as festas juninas, encontrar o povo sempre celebrando a vida de santos como Pedro, Paulo, Antônio, São João, né?
Isso é algo muito bacana e é por isso que a gente resolveu trazer esse programa hoje para vocês. E agora, para vocês, queridos ouvintes, fica a questão: será que tem alguns ensinamentos de finanças que esses homens podem nos ensinar? Sim, tem muita coisa boa, então fique conosco, vocês vão ver quantos ensinamentos legais sobre dinheiro que a gente pode colher da vida desses homens, que foram homens que trabalharam muito, né, Ana? Exatamente. Falando em trabalhar, vamos falar um pouco de história, então. Começando por Paulo, né? Existe, óbvio, né, gente, quando a gente fala em história, existem algumas datas que não são exatamente precisas, são intervalos, né? Acredita-se ali que Paulo viveu entre 5 e 67 depois de Cristo, né? Ele foi aí um dos grandes propagadores do cristianismo, né? E, enfim, antes disso ele era conhecido como Saulo. No nosso conhecimento popular existem as histórias que a gente até fala, né, que Saulo perseguiu os cristãos, ele caiu do cavalo e se converteu, né, ao cristianismo, né, no senso comum a gente fala isso, a gente vai comentar um pouco sobre isso hoje. E as imagens de São Paulo a gente sempre vê ele com a espada, né, que representa justamente o fato de que ele perseguia os cristãos, então, antes dessa, vamos chamar, mudança de vida. E ele andou muito por aí, ele era, entre aspas, um peregrino, né, Augusto? Então ele andava muito, percorreu aí o Mediterrâneo, fez muitas viagens e elaborou toda uma teologia, vamos dizer assim, com os seus escritos, né? E aí agora o Augusto vai trazer alguns pontos muito específicos, muito importantes para a gente entender, dentro de um contexto econômico e financeiro, o que a gente pode tirar aí dessa história tão legal de Paulo. E como nessa série Santos e o Dinheiro, a gente gosta então de dar uma mergulhada na biografia desses homens e mulheres maravilhosos que doaram a sua vida ao seguimento de Jesus Cristo, ao Evangelho, ao Reino de Deus. A esses dois, né, essas duas grandes personalidades, Pedro e Paulo, a gente de antemão já diz aqui da dificuldade. Por quê? Porque ter acesso à personalidade desses santos é mais difícil do que você ler a biografia de um santo contemporâneo, por exemplo, um São Maximiliano Kolbe, um Santo Inácio, um Padre Pio, enfim, esses santos, Santa Teresa, né, de Calcutá. Então fica um pouquinho essa dificuldade, mas a gente tem coisas interessantes que a gente pode colher. Por exemplo, você falou que ele foi um teólogo. Olhando as cartas de Paulo, a gente pode perceber que a sua teologia não é tão dogmática. Como assim? Ele não está com a preocupação de fazer uma sistematização da fé católica. Ele está tentando resolver problemas pontuais. Então é uma teologia mais narrativa, mais ocasional. E ele faz reflexões à luz da fé para colaborar com as comunidades que ele passava. Entendeu? Entendi. Então quer dizer que tinham várias comunidades ali que foram se formando depois de Jesus. E aí ele vendo esses dilemas, esses problemas, é que ele foi construindo essa teologia, então, para conseguir aí encontrar soluções para unir a comunidade, enfim, resolver os problemas. É nesse sentido, então. É isso mesmo. Toca o bom. Ele não era um teólogo assim, como a gente diz, dogmático, né? Não tem essa preocupação. Ele é um missionário e ele está preocupado com a catequese. O povo precisa viver bem o Evangelho. E viver o Evangelho tem a sua premissa de viver o amor. Então ele é um teólogo ocasional. Somente na carta Romanos, que ele escreve Romanos 1 e 2, nessas duas cartas que aparece um Paulo mais preocupado a sistematizar a fé, né? Mas nesses traços da personalidade de Paulo, olhando as suas cartas, nós vemos que ele é muito conflitivo, combativo, muito convicto. E ele era extremamente erudito, com uma formação farisaica. Lembremos, né, os fariseus. Ele era um judeu assim muito bem estudado, conhecedor das escrituras. Inteligentão, então, ele era inteligentão ali naquele tempo. Ele sabia o que ele estava falando, o que ele estava escrevendo, vamos dizer assim. Exatamente. E falando em escrevendo, ele era um conhecedor da cultura helênica, ou seja, da filosofia grega.
Ele conhecia a gramática, a língua grega. 95% do povo naquela época falava o grego, né? Olhando ali o Império Romano, 5% apenas falavam outras línguas. Por exemplo, ali na Palestina, a gente pode dizer que Jesus também falava grego. Sim. E porque era a língua oficial do Império Romano. E Paulo conhecia então o estoicismo, a filosofia, né? Essa ideia de que a razão superior e que rege a vida humana. Lembremos, né, dos grandes filósofos Platão, Aristóteles. Ele era um homem culto, inteligente. No Ato dos Apóstolos e nas suas cartas diz, né? Ali até num mestre fala de Gamaliel, o nome de um dos mestres dele. E ele é um judeu da diáspora, ou seja, um judeu que não foi criado ali na Palestina. Lembremos, a Palestina, no tempo de Jesus. Um judeu da Palestina, ele está mais ali entre os seus. Um judeu da diáspora, que é o caso de Paulo, ele está em territórios que, entre aspas, estão ali com alguns pagãos, com gregos, com outros povos, árabes. Paulo, ele foi criado então em Tarso. Ali havia uma grande comunidade judaica, era uma rota comercial, tinha um centro filosófico, então ele era um homem que tinha contato com o comércio, com empreendedores, ele era um cidadão, então, romano, estava ali no Império, tinha esses contatos político, social, ele era um homem, assim, muito influente. Entendi. Então, além de ser muito estudioso, digamos que ele tinha contato com várias culturas ali da época, o que proporcionou provavelmente a ele uma visão muito mais clara da realidade, né? Sim, e também, como eu falei aqui, ele se considera um apóstolo dos gentios, e o próprio Pedro depois, então, num acordo ali com eles, numa reunião em Jerusalém, diz, não, você então vai pregar o evangelho aos gentios, aos pagãos, aos novos povos, ou seja, não vai se restringir aqui na Palestina a esse conflito que ali estavam, né, com a sinagoga farisaica. Então, o Paulo, ele já desde da sua criação, ele soube entrar em diálogo com as diferenças. Fiquei agora aqui imaginando a reunião dele com o Pedro, viu? Fiquei aqui, ó, na minha cabeça, pensando, eles dialogando, né? Tudo em prol dessa mensagem do reino, né? Dessa evangelização, dessa catequese, como você falou. Gostei muito, Augusto, de saber sobre essas coisas da história que ajuda a gente a entender cada vez mais, né? Jesus, enfim, o evangelho, muito legal. Gostei muito. O que mais que nós temos aí de legal? Então, como eu disse, da dificuldade de saber sobre esse homem, nós temos as fontes bíblicas. Temos aí os Atos dos Apóstolos, temos as cartas pastorais, as cartas, né, que falam sobre Paulo, e tem as cartas de próprio punho, que tem a veracidade e a autenticidade de que foi ele que escreveu. Porque existe isso também, né? Tem algumas cartas que são atribuídas a algumas pessoas como Paulo, Pedro, etc., mas que não comprovadamente foram eles que escreveram, mas talvez discípulos deles, pessoas da comunidade deles ali. Isso não tira a credibilidade, a apostolicidade, como diz a Igreja Católica, não tira o crédito de que tem um conteúdo de revelação divina. Por exemplo, as cartas autênticas de Paulo, a gente sabe, Tessalonicenses, Coríntios 1 e 2, 2 cartas, Gálatas, Romanos, Filipenses. Aí tem as cartas que possivelmente discípulos de Paulo, né, escreveram. As cartas autênticas ali em torno de 51 até 62 depois de Cristo. As cartas posteriores a Paulo, ali na 80 depois de Cristo, Efésios, Colossenses. E aí tem as cartas dos discípulos, que né? Legal. Timóteo, Tito, até a nomenclatura atual nem considera mais a carta de São Paulo aos Hebreus uma carta paulina. Aí entra na configuração de cartas católicas, assim como a carta
de São Pedro, que nós vamos falar posteriormente. Interessante. E os ouvintes que podem estar se perguntando como é que as pessoas sabem que foi ele, que não foi? Porque os historiadores, as pessoas que estudam essa escritura, gente, é um estudo muito profundo de quantos anos. E a gente sabe, né? Um professor sabe quando um aluno não fez o trabalho, né, gente? É a mesma coisa, porque cada um escreve de uma maneira diferente, tem todas essas questões, né? Tem um método de escrita. Então, pontos como esse que vão ajudando aí os historiadores e os estudiosos, que talvez tenham outro nome até que eu não estou falando corretamente, Augusto, a entender, né, como que foram feitas essas escrituras e tudo isso. É um estudo muito sério, né? É verdade. Vai comparando os textos, vai através da exegese, da hermenêutica, vai usando ferramentas de análise, cruzando os textos. E aí a gente tem aqui uma biografia para aquele nosso ouvinte mais voraz, que quer, nossa, eu amo Paulo, eu gostaria de me aprofundar. Uma biografia crítica, básica, que a gente estuda na teologia, é do Jerome Murphy, um frei da Ordem dos Pregadores, da Edições Loyola. Então chama Paulo, biografia crítica. Tem muito conteúdo bacana e com estudos contemporâneos, né? Sobre as cartas de Paulo e sobre a sua personalidade. Você sabe, Augusto, que eu estava lendo hoje um livro de James Martin e ele adora ele, sempre cita esse Murphy, né? Adorei. Agora nem sabia, inclusive, gente, que o Augusto tinha esse livro do Murphy também aqui, viu? Tem algumas pesquisas do Daniel Marguerat, que organizou sobre o Novo Testamento. A gente já citou aqui história, escritura e teologia. Que legal. E, Augusto, tem uma outra curiosidade também que eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, que é esse negócio das cartas, os escritos aí de Paulo e também atribuídos aos seguidores dele, terem sido escritas depois... Não, antes dos evangelhos, depois? Como é que é? Me confundi agora, gente. Isso é uma curiosidade muito bacana, Ana. A gente, né, como cristãos da contemporaneidade, a gente não se dá conta que, às vezes, em cursos bíblicos, geralmente, eu falo isso. Você tem noção de que, por exemplo, uma carta aos Tessalonicenses foi escrita antes dos evangelhos? Gente. E que o próprio Paulo, a gente pode dizer assim, categoricamente, que ele não pegou na mão e leu os evangelhos como a gente tem hoje. Isso por quê? Porque o primeiro relato dos evangelhos, compilado ali, segundo Marcos, data mais ou menos de 70 depois de Cristo. Olha Sendo isso. que a gente falou aqui que Paulo morreu aproximadamente ali de 63 a 67 depois de Cristo. Então, o que ele pode ter tido contato com aforismas, histórias, bilhetes que narravam sobre Jesus. Mas se você lê as cartas de Paulo, é curioso, porque ele fala dos evangelhos. Gente, isso é uma coisa que assim, deu até um tchum aqui na Só minha que cabeça. ele fala do evangelho, enquanto uma boa notícia, o evangelho. Boa nova, né? Então a boa nova de que, sim, o crucificado ressuscitou, esse querigma, né, de que o Espírito Santo move o coração humano para ser pessoas melhores, para viver em comunidade. Esse é o evangelho para Paulo. Que legal. Eu achei isso muito legal, muito profético, assim, ó, muito lindo, né? Justamente esse fato de ele nem ter tido contato. E às vezes a nossa cabeça, quando a gente lê e a gente vai ver aqui, parece que foi assim, seguindo essa lógica, e é o que faz sentido quando você vê, né? E quando você começa a entender que não, parece que fica ainda mais interessante, você quer saber ainda mais. E aí eu falei aqui uma palavrinha, Ana, desse querigma. O Paulo aderiu ao querigma cristão, ou seja, de Jesus de Nazaré, como o Messias esperado, o Filho de Deus, aquele que inaugurou, instaurou o reino de Deus. É uma denominação mais correta do que se dizer se converteu ao cristianismo, né? Você falou que há umas historinhas de que ele caiu do cavalo. O que ficou cego, as coisas assim. Sim, ele era um perseguidor dos cristãos. Como um judeu, devoto, convicto ali, fariseu, ele perseguia essa, entre aspas, seita. Mas ele, nos seus relatos, diz então que no caminho a Damasco,
ele viu uma grande luz que o cegou e ele caiu em si mesmo. Caiu em si. E aí ele começa a ver novas todas as coisas a partir de Jesus. Aí ele começa a se aproximar da comunidade. É claro que os primeiros cristãos ficaram desconfiados. Pô, esse cara aqui era perseguidor, agora está se juntando a nós. Acho que ele está fingindo, devem ter pensado isso. Mas vale muito a pena a gente ler as cartas de Paulo com essa introdução aqui que a gente fez histórica. Porque aí você vai ver os relatos dele e falar, nossa, ele de fato é muito convicto. E ele tinha uma história a zelar. Interessante. Augusto, e a questão da educação financeira? A gente vai deixar para falar tudo junto depois de Pedro? Ou você já vai dar um spoiler agora para os nossos ouvintes? Vamos dar um spoiler de leve. De leve. E depois nós vamos unir Pedro e Paulo. E quais são os ensinamentos de educação financeira? Você vai ver, Ana, como é interessante, como tem a ver com o universo das finanças. O Paulo então fez as suas viagens, ele trabalhava, ele construía tendas, aprendeu com o pai dele. Então, nós estamos falando aí de um apóstolo, ambos, né? Trabalhadores. Trabalhavam muito, inclusive, né? Ele é da primeira geração de cristãos e essa reunião com Pedro estava aí naquela dilema entre se as pessoas deveriam necessariamente, os pagãos, se fazerem judeus para depois serem cristãos. E Paulo vai dizer que não. O espírito é livre e ele age livremente. E uma característica da comunidade ali da época de Paulo é que o ministério era carismático. Os homens e as mulheres tinham igual condição ali. Que legal. Através da efusão do Espírito Santo, os apóstolos empunhavam as mãos e a gente vê nos relatos de Paulo muitas mulheres como líderes de comunidade. Ai, que bonito. Achei isso muito legal, viu, Augusto? Muito interessante. E também muito importante a gente falar aqui. E aí, entre essas viagens, ele foi preso várias vezes. E preso em Éfeso, uma cidade ali, mais ou menos na 54 depois de Cristo, ele escreve uma carta a uma comunidade especial, uma comunidade de Corinto, Sim. que nós vamos falar mais para frente. E essa comunidade acusava Paulo de se aproveitar financeiramente. Ixi, aí jogou o dinheiro na confusão, falando que ele estava se aproveitando então das finanças do povo da comunidade para viver de boas na Lagoas. É isso, né? Mesmo ele estando preso, o povo estava acusando ele de viver às custas da comunidade, é isso? Na verdade, assim, a comunidade de Jerusalém estava passando por situações delicadas. A comunidade mãe ali, né, Jerusalém, estava precisando de uma verbinha. Então o padre, o Paulo, perdão, ele promove uma coleta para ajudar a comunidade mais necessitada. E a comunidade de Corinto era uma comunidade muito rica, abastarda. É uma comunidade cheia de talentos e dons. Era uma cidade, assim, privilegiada. Uma potência, né? Estratégia. Uma cidade que tinha ali sua importância militar, tinha os portos. Entendi. Era um grande centro mercantil. Entendi. Tinha ali as questões com a prostituição, com a permissividade sexual, então tinha ali de tudo. Era um desequilíbrio social, vamos assim dizer, que Corinto era uma comunidade, do ponto de vista cristão, que era muito cheia de talentos e dons. Entendi. É ali em Corinto, inclusive, que Paulo, vendo, né, essa comunidade que era talentosa, mas brigavam entre si, que ele escreve o hino à caridade. Sim. Ou seja, se não tiver amor, De nada vai adiantar nada. isso você pode fazer tudo o que for, mas se não tem amor, De nada serve. de nada serve. Ou seja, ele eleva o nível para a comunidade. Não basta vocês serem talentosos, vocês estão se matando entre vocês. E aí, na carta de São Paulo aos Coríntios, na segunda carta, ele então vai ficar bravo com os super apóstolos, aqueles que cobravam
Ai, ai, ai. Ele tá falando, vocês estão falando mal de mim, vocês não estão aceitando minhas determinações aqui, eu tô fazendo por caridade. E ele diz, eu como um esposo, eu casei vocês com Jesus. Ele vai dizer bem assim. Nossa. Ele quase vai se denominar ali aquele que trabalhou para que a comunidade se casasse com Jesus. Ele diz, então, vocês querem ficar com esses super apóstolos? Aí eles são como cães. Eles devoram vocês, eles cobram salários. Então quer dizer que tinha uma galera que falava que era apóstolo, ia lá e cobrava dinheiro do povo. Falsos apóstolos, ele diz artífices fraudulentos. Gente, mas nunca que eu ia imaginar que já logo ali no começo começou isso. É verdade. E Paulo diz, eu nunca fui um peso para vocês, eu sempre trabalhei. Então aí vem já um ensinamento de antemão, o bem comum e o benefício próprio, o perigo, né, de se usar conhecimentos para enriquecimento ilícito e para o benefício próprio, ou seja... Enganando outras pessoas, no caso, né, Isso. Augusto? É uma coisa que a gente vê até hoje, né, grandes problemas, inclusive a gente estava conversando aqui de gravar novos episódios lá sobre os perigos e golpes, que vem crescendo muito. Muitas pessoas de má fé, às vezes até usam da fé, né, ou da ingenuidade das pessoas para se aproveitar financeiramente, para aplicar golpes, enfim, tantas outras coisas que a gente consegue ver acontecendo hoje. A gente mal pode imaginar, né, que aí, logo nas primeiras comunidades já começou esse tipo de situação. Eu realmente não imaginava, porque eu nunca li as cartas de Paulo profundamente, estudando, né? Muito legal. E daí vem aquela frase impactante, né, de Paulo, nesse mesmo espírito, não é para os coríntios, mas é para o seu amigo Timóteo. Ele diz, a piedade é lucro grande, se acompanhada de contentamento, ou seja, de alegria. Com efeito, nada trouxemos ao mundo, porque também nada podemos levar. Tendo, porém, alimentos e vestimentas, satisfaçamo-nos com isso. Os que querem ser ricos caem em tentação e cilada, e em muitos desejos insensatos e nocivos, que os mergulham na ruína e destruição. E olha só que interessante. Aqui, o sinal de que ele está dizendo, a sua advertência, né, apostólica é: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, aspirando a ele, se desviaram da fé e se viram tomados de muitos tormentos. E aí é que a gente vem falar para os ouvintes e que a gente entende, né, Augusto? Porque a questão é a seguinte, não é que a gente não pode ter dinheiro, não pode ter investimento, não pode fazer planejamento. Não é isso, não ter as coisas. A questão é que o Paulo estava enxergando que as pessoas, os falsos profetas, superprofetas, iam lá, cobravam dinheiro por dinheiro, esqueciam o propósito, né, da evangelização, da catequese, da comunidade, do evangelho, por ganância. E esse dinheiro, raiz de todos os males, está associado então a essa questão histórica. E quer dizer... o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro, raiz de todos os males, quer dizer nesse sentido de individualismo, né, Augusto? Porque aí o que acontece? Os superprofetas colocavam a sua vontade acima dos demais da comunidade, e não só isso, eles usurpavam as pessoas para ter riquezas e dinheiro. Então é nesse sentido a advertência de Paulo, né? Às vezes a gente usa isso como um preceito de uma maneira muito errada, tipo assim, não posso nem falar de dinheiro porque é a raiz de todos os males. Não é isso. E o critério que Paulo vai usar é assim, ele vai falar, vocês estão falando mal de mim, ele diz, eu me vangloriar, não vou me vangloriar pelo que eu sou, mas é a cruz de Cristo, é das minhas fraquezas, ele me resgatou, porque ele vai dizer bem claramente, quem se autopromove é Satanás. Então cuidado com as autopromoções, aquilo que brilha demais. Essa é a advertência do apóstolo e esse é um bom indicativo de educação financeira, né? Aquele tipo de falar de finanças, que é um enriquecimento rápido, que as pessoas, eu tenho carro, eu tenho casas, eu.
Promessa fácil, né? Então cuidemos, né? O apóstolo, ele está preocupado com o bem comum, com as necessidades de todos, com a integração, com a inclusão, com a participação. E esses super apóstolos, né? Que Paulo vai falar que não pregam o evangelho de Jesus, eles pregam a si mesmo. O benefício pessoal, os interesses de um grupinho. E usurpavam dinheiro, né? Totalmente, literalmente das pessoas, né? Olha só, gente, quanta coisa de Paulo. Meu Deus, já quero um segundo podcast de Paulo. Gente, agora. Nossa, o Paulo dá uma série de Paulo. Eu sou suspeito em falar. E aí, gente, se vocês querem, já mandem mensagem aí pra gente que nós vamos agilizar isso aí com convidados especiais, inclusive, tá? E agora vamos falar de Pedro, né, gente? Porque a gente precisa falar dele hoje. Falando um pouquinho de Pedro, idem como Paulo, né? As datas são ali aproximadas, então acredito que lá no ano de 67 foi quando Pedro foi crucificado de ponta cabeça, porque ele não era digno, segundo, né, ele de ser crucificado como seu mestre, então ele preferiu morrer crucificado de ponta cabeça. Ele é considerado por nós o fundador da igreja e é o cara que tem a chave do céu, né? Nos ditos populares, e também é quando a gente reza pra ele pra chover, né? Porque como ele tá no céu e tem a chave, a gente tem essa cultura de rezar pra São Pedro pra cair aquela chuva boa, né? Gente, ele é considerado também o primeiro papa da igreja. As principais fontes que relatam a sua vida são os 4 evangelhos canônicos, tá? Que estão ali no Novo Testamento, escritos originalmente em grego, ali como Augusto falou, em diferentes épocas, pelos discípulos Mateus, Marcos, João e Lucas. E o Pedro vai aparecer com destaque em todas essas narrativas, tá? Ele nasceu na Betsaida, lá na Galileia. Ele era filho de Jonas e irmão do outro apóstolo, o André. Que, fazendo uma ressalva, desculpe te interromper, Ana, foi o André que apresentou Jesus para o Pedro. Olha só a importância de André. E o nome de batismo, de nascimento, batismo não, né? A gente fala dízimo hoje, né? O nome de nascimento de Pedro era Simão e ele era um pescador, né, gente? Ele trabalhava com o irmão dele e também com o pai. Então ele conheceu Jesus aí através de André. E aí, no seu primeiro encontro, segundo as escrituras, Jesus o chamou de Kepta, que em aramaico significa pedra, ou traduzido para o grego é Petros, tá? Enfim, ele foi ali, entre aspas, escolhido para liderar os primeiros pregadores da fé. E aí, nessa época em que ele se encontrou com Jesus, ele morava em Cafarnaum com a família da sua mulher, a sogra dele, que aparece aí nos evangelhos. Enfim, uma história aí que muita gente conhece. E olha, nós estamos falando do apóstolo que preside, vamos dizer assim, o colégio apostólico, ou seja, ele fala em nome dos apóstolos. Isso lendo, né, os evangelhos, como você disse, Ana, se percebe o protagonismo de Pedro. É interessante também para nós, vamos dizer assim, cristãos e não cristãos, você dá um passo além. Ou seja, leia também os Atos dos Apóstolos, para ver como que Pedro reage a essa liderança. Em alguns momentos, ele acha que ele é o cara, que ele tem total domínio, né, sobre a comunidade, ou sobre até o próprio Deus, o Espírito Santo, e ele toma na tarraqueta. Ou seja, Deus mostra para ele que ele é livre e age onde, como e quando quiser. Haja vista aquela famosa cena, né, da descida do Espírito Santo na casa de Cornélio. Pedro ali estava discursando e aí ele entende, opa, eu entendo que Deus age onde quer, como quer, para quem quiser. Então Pedro, nós estamos diante de um personagem muito interessante. Era um homem também apaixonado, combativo, conflitivo, turrão, cabeça dura, mas que tinha as suas virtudes, né? Como nós podemos dizer assim... Eu acho que ele era muito persistente, né? Pelo que a gente conhece da personalidade através dos escritos, essa teimosia é, entre aspas, uma persistência dele, né? E também a franqueza. Sim. O fato, né, de quando ele traiu Jesus, chorou amargamente, ou seja, caiu em si, reconhecer as suas fragilidades, né? E ali no momento que ele tá
tá andando sobre as águas e vacila na fé. Então, assim, ele reconhece as duras penas, que a sua vida ela foi resgatada por Jesus de Nazaré, e para ele ser um bom líder, ele precisa aprender de Jesus o serviço que é o lava-pés. Exatamente, é uma coisa que eu queria contribuir, porque eu estava lendo hoje no livro lá do James Martin, inclusive, e fala sobre isso, Augusto, porque o Pedro, ele se reconhecia e ele era aberto a esse recomeço, e a misericórdia de Deus mostra isso depois no encontro, quando Jesus aparece, depois de ressuscitado para ele. Até o James Martin fala assim: pensa só que você brigou com um amigo seu e aí ele aparece querendo conversar com você, você ia correndo atrás dele sabendo que você pisou na bola, que você traiu, você geralmente ia ficar meio, tipo, retraído. E não, Pedro foi ao encontro sabendo que ele ia ser perdoado. Então ele era uma pessoa nesse sentido muito humana, muito entregue, e eu acho que isso é muito legal da personalidade dele, né? E da sua personalidade já vem alguns traços, né, de lições de educação financeira, desse recomeço, dessa reconciliação, da gente, às vezes, né, com cabeça dura para falar com finanças, para falar sobre, na relação, né, em casa, Sim. com os familiares, na comunidade, na empresa, essa abertura do coração e sempre de novo recomeçar, nunca achar que estamos prontos, né? O Pedro, ele é essa postura do teimoso, mas daquele que vai e tenta de novo e tá sempre aberto, né? Ah, eu sou até suspeita, gente, de falar, porque eu sou muito fã de carteirinha do Pedro, viu? Adoro ele, adoro. E aí, ele era um pescador, né, Augusto? A gente podia falar um pouco disso agora, porque os pescadores ali na época de Jesus eram trabalhadores que sofriam muito no sentido de cobranças, não só eles, né, mas taxações de impostos naquela época, né? Então, o Pedro e o André e o seu pai, ele trabalhavam junto, assim como outros apóstolos que também eram pescadores, justamente para sustentar suas famílias, e sofriam muito ali com o império, pegando sempre a sua pesca para pagar os impostos, né? Inclusive, nesses momentos aí que Jesus aparece a primeira vez para ele, tem um episódio que ele pesca muitos peixes. Então, tem todo esse contexto econômico, que eles eram um povo que sofria muito. Então, Pedro, e assim como também Paulo e outros apóstolos, eles eram caras que tinham que trabalhar muito por necessidade financeira, porque não era fácil viver naquele tempo, né? E eles eram oprimidos, esfolados por altas taxas, né? E como você bem relatou, o que ilustra bem essa relação de Pedro com ali a sociedade, com a economia da época, com a cultura, é aquela série The Chosen, que a gente pode deixar o link aqui na descrição, para você, nossos ouvintes, mergulhar na Palestina no tempo de Jesus e ver esse personagem Pedro e a sua relação com a sua mulher, com o irmão André, e também como que ele olhava essa promessa da vinda do Messias, e como ele foi exercendo o seu protagonismo, a sua liderança, né? Às vezes achando que tudo se resolve no braço, na força, e ele foi amolecendo, e é um exemplo, né, de flexibilidade, de abertura. Então nós estamos aí diante de uma profissão que Jesus tem um olhar especial para eles. Inclusive nós já falamos, né, de Jesus como na sua profissão, ele também tinha proximidade, porque ele consertava barcos. Sim. Sabia mexer, né, com madeiras. Então, essa proximidade diante de uma classe extremamente oprimida. Sim, e o que eu acho legal da história é justamente essa narrativa do Pedro, que ganha muito destaque nas escrituras, né? É que a família dele aparece, né? Isso. Então, a sogra dele, então ele tinha uma família, ele tinha essa responsabilidade financeira para com a família dele, de prover ali o sustento, enfim, o pagamento das contas, e mesmo assim ele vai e se entrega nessa missão sem, obviamente, deixar sua família desamparada. Eu acho que deve ter sido um grande desafio para ele encarar tudo isso, e muito bacana a gente ver que tem pessoas diferentes, né, que compõem toda essa galera aí que andava com Jesus na época, né?
Muito bem, Augusto. E o que temos ali dos escritos de Pedro que nos indica alguma pista de finanças também? Conte para os nossos ouvintes. Antes tem algumas curiosidades que dizem então que o sepulcro ali, né, o sepulcro dizendo a tumba, né, o túmulo de Pedro, nós temos ali vestígios em 1954, escavações lá no Pálio dos Bispos, no Vaticano, uma urna com restos mortais, mas com esses personagens antigos é sempre uma dúvida, uma questão, um mistério, um suspense, né? Sim. Mas prometo que para os nossos ouvintes, quando eu for lá na Capela Pontifícia, eu vou pedir para dar uma olhadinha, né? Porque diz que tem ali os restos mortais do Pedro. Vamos ver. Mas há muitas controvérsias ainda sobre esse assunto. Sobre as suas cartas em si, como você falou, Ana, até ali o século XIX, acreditava-se que o Pedro escreveu sim 2 cartas de próprio punho, porque na Bíblia tem 2 cartas de Pedro, a primeira e a segunda. Porém, com os estudos avançados que nós já comentamos aqui, concluiu-se que, olha, essa não está muito certo isso aí, porque Talvez não é. é uma escrita muito refinada para um pescador da Galileia, um grego muito bem escrito. Então, e essa carta de Pedro, ela se baseia na Bíblia dos 70, que é a Bíblia grega, hebraica, né, traduzida para o grego e usada muito por Paulo, quase que totalmente por Paulo. E há uma forte dependência dos escritos de Paulo, e os destinatários eram quase que desconhecidos ou nem existia. E naquele contexto da escrita da carta, não existia perseguição direta à igreja. Então, atribui-se a Pedro, né, a sua autoridade, a uma teologia petrina, esse escrito provavelmente de uma tradição de discípulos, de amigos, né, de pessoas que comungavam bastante das ideias do Pedro. É a mesma coisa, assim, mais ou menos, Augusto, você me corrige se eu estiver certo, essa questão de que ele é considerado o primeiro papa, né? Não é que ele foi feito um papa, né? Ah, sim. Ele, como eu disse, ele presidia o colégio apostólico, ou seja, ele era o primaz, né? O primaz, assim, o primeiro papa, no sentido de que ele tinha autoridade e pelos evangelhos, você lendo, você vê que ele fala em nome de. Entendi. E depois nos Atos dos Apóstolos, os primeiros, né, discípulos, eles reconhecem em Pedro essa autoridade. Então respeitavam ali essa figura como uma liderança, por isso então tudo isso aconteceu nesse sentido, né? Porque isso também pode ser uma questão dos ouvintes, assim, então ele foi papa, né? Como a gente conhece hoje, não? Hoje o papa é o quê? É um bispo que está na diocese de Roma. É o bispo de Roma. Isso aqui caberia um podcast só sobre o pontificado. Vamos fazer. O que é o papa, o que é o papado, como que funciona a cúria romana. Porque também nesse dia de São Pedro e São Paulo, a solenidade também se comemora, né? Se reza pelo papa, né? No mundo. Então, aí também vai mais um podcast aí outro dia, hein, gente? E aí, para conectar ao que nós falamos dos falsos pastores, dos super apóstolos, o Pedro também vai fazer alguns alertas nas suas cartas, né? Vamos dizer assim, essa tradição da teologia petrina, de certo, não por seguir fábulas fantasiosas, vos demos a conhecer a potência e a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, mas porque fomos testemunhas oculares da sua grandeza. Então não são fábulas fantasiosas que têm a intenção de enganar. Ele diz, nós somos testemunhas. E ele então logo ali vai advertir, mas houve falsos profetas no meio do povo, assim também no meio de vós haverá falsos mestres que introduzirão maliciosamente doutrinas destrutivas, negando o Senhor que os resgatou e atraindo sobre si a destruição iminente. Em sua ganância vos explorarão com palavras enganosas, para eles o julgamento não há de tardar e sua destruição não dorme. Ou seja,
essa ganância, né, de tentar perverter a comunidade em benefício próprio e não do reino de Deus, ela já estava ali nos seus alertas das cartas. E para resumir agora, Augusto, para finalizar nosso programa de hoje. Então, sinteticamente, qual a lição que a gente tira aí com Pedro e com Paulo de educação financeira? Bem, olha, Ana, é interessante, né, como que Pedro e Paulo são santos que marcam a vida dos cristãos e marcam a vida da sociedade, sim, vamos dizer assim, do mundo ocidental como um todo, né? Quantas cidades com nome São Pedro, São Paulo, nós temos aí a grande cidade de São Paulo. As lições que provêm dessas duas pessoas, eu acredito que, em termos gerais, é assim: o valor do trabalho, o valor do bem comum, o valor da consciência de que as coisas não são resolvidas da noite para o dia, tudo é um constante processo de conversão. Então, falando em termos de educação financeira, a conversão, o processo de educar financeiramente, ela é processual. Sim. E requer paciência, discernimento. São processos que a gente vai vivendo enquanto família, enquanto pessoa, enquanto comunidade e sociedade. E eu acho que também é legal salientar o uso dos recursos, né, e além do trabalho dos recursos financeiros em prol da comunidade. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que viver bem financeiramente, só que a gente nunca pode esquecer que a gente não é uma ilha isolada, a gente tem pessoas vivendo no mundo que tem dificuldades financeiras, a gente tem um planeta que às vezes a gente destrói, né? Que ele cita a destruição das pessoas e aproveitamento da situação financeira das pessoas. Hoje a gente tem outras questões que eu acho que é importante. E também enxergar isso, né? Querendo ou não, Pedro e Paulo fizeram críticas a partir da realidade deles sobre como eles enxergavam que, dentre outras coisas, falsas pessoas utilizavam dinheiro de uma maneira equivocada, né? Ou usurpavam, roubavam finanças das pessoas para utilizar a benefício próprio. Eu acho que a lição que eu tirei bastante deles foi isso de, sabe, Augusto, a gente olhar para o dinheiro e entender o seu papel, né? Quando eles falam, a gente veio sem, a gente vai passar por essa vida e não vai levar com a gente. Então a gente use isso para que a gente promova mais vida, nossa vida seja melhor, a vida das pessoas, a gente contribua para a construção de um mundo melhor. Que eu acho que isso é o evangelho, né? E não destruir tudo, como as pessoas já começaram a querer fazer no começo das comunidades, né? Isso é muito interessante, como a história, ela parece que se repete de maneiras diferentes e a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça, né, gente? Eu acho que essas histórias nos inspiram muito. E fazendo menção ao Dia do Papa, resumindo isso que você disse, Ana, e citando o Papa Francisco, o dinheiro deve servir e não governar. Então essa é a premissa, né, que o Papa Francisco traz, dizendo que a gente não pode ser refém a essa idolatria do dinheiro. Eu acho que esse é o grande ensinamento que o atual Papa Francisco nos provoca, assim como fez São Pedro e São Paulo, com uma voz muito profética. E aí vem toda a economia de Francisco e Clara, esse evento que se tornou um processo que a gente está se preparando para setembro estar lá com o Papa Francisco. E esse foi o nosso podcast especial que a gente estudou e preparou bastante, com muito carinho para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês levem essas vozes proféticas e fortes de Pedro e Paulo para também denunciar as injustiças que a gente vê na economia de hoje e a gente lutar para ter finanças mais sustentáveis em todos os sentidos, viu, galera? E é o seguinte, agradecimento especial de novo para todo mundo que colaborou com a nossa rifa, que tá ajudando a gente a ir para a economia de Francisco. Logo mais a gente vai lançar uma rifa nova, tá? Fiquem ligadinhos aí. E tem mais uma novidade, né, Augusto? Qual? A novidade do Mensageiro. Ah, sim. É verdade. Temos uma parceria, então. Eu achei que você ia falar por causa da nova rifa, né?
enfim. Mas nós temos então uma parceria fechada agora com o Mensageiro de Santo Antônio Digital. E aí, agradecimento especial para vocês, nossos ouvintes que forem lá e assinarem essa revista, vão estar ganhando 10% de desconto. É só usar o cupom EFV10, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Então, se você quer ter acesso a conteúdos como esse, de formação que a gente traz aqui para você inscrito ali, de uma maneira digital, também tem assinatura física, né, a revista impressa, você ganha o seu cupom para novos assinantes. E nós vamos ter um bate-papo exclusivo, né, aqui nos podcasts sobre mais para você entender o que é essa revista, mas de antemão a gente garante, vale a pena assinar, a gente é assinante da revista faz muito tempo e a gente é leitor assíduo. É a revista da família cristã, é uma revista profundamente essencial para a sua formação integral. Vale muito a pena. E eu gostaria de dedicar esse nosso episódio ao meu tio Jefferson, que nessa madrugada fez a sua Páscoa, né? A todos os meus familiares, amigos, meu tio que hoje intercede junto a Deus por nós. Um beijão. Te amo, tio. Beijo para todo mundo, beijo, tio, beijo para a família. E galera, rezem por nós. Lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.